Olá, boa noite mais uma vez, né? Estamos juntos nesse Hangout e hoje vamos ver um pouco sobre a vida do grande escritor Edgar Allan Poe. Poe, nascido em Edgar Poe, Boston, 19 de janeiro de 1809, Baltimore, 7 de outubro de 1849, foi um autor, poeta, editor e crítico literário americano. Fez parte do movimento romântico americano, conhecido por suas histórias que envolvem o mistério e o macabro. Poe foi um dos primeiros escritores americanos de contos e é considerado o inventor do gênero ficção policial. Também recebendo crédito por contribuição ao emergente gênero de ficção científica, ele foi o primeiro escritor americano conhecido a tentar ganhar a vida através da escrita por si só, resultando em uma vida e carreira financeiramente difícil. Ele nasceu como Edgar Poe em Boston, Massachusetts, quando jovem ficou órfão de mãe, que morreu pouco depois de seu pai abandonar a família. Poe foi acolhido por Frances Allan e o seu marido John Allan, de Richmond, Virgínia, mas nunca foi formalmente adotado. Ele frequentou a Universidade da Virgínia por um semestre, passando a maior parte do tempo entre bebidas e mulheres. Nesse período, teve uma séria discussão com seu pai adotivo e fugiu de casa para se alistar nas Forças Armadas, onde serviu durante 2 anos antes de ser dispensado. Depois de falhar como cadete em West Point, deixou a sua família adotiva. Sua carreira começou humildemente com a publicação de uma coleção anônima de poemas, Tamerlane and Other Poems. Poe mudou seu foco para a prosa e passou os próximos anos trabalhando para revistas e jornais, tornando-se conhecido por seu próprio estilo de crítica literária. Seu trabalho o obrigou a se mudar para diversas cidades, incluindo Baltimore, Filadélfia e Nova York. Em Baltimore, em 1835, casou-se com Virginia Clemm, sua prima de 13 anos de idade. Em janeiro de 1845, Poe publicou seu poema The Raven. Foi um sucesso instantâneo. Sua esposa morreu de tuberculose 2 anos após a publicação. Ele começou a planejar a criação de seu próprio jornal, The Pen, posteriormente renomeado para The Stylus. Porém, morreu antes que pudesse ser produzido, em 7 de outubro de 1849, aos 40 anos. Poe morreu em Baltimore. A causa de sua morte é desconhecida e foi por diversas vezes atribuída ao álcool, congestão cerebral, cólera, drogas, doenças do coração, raiva, suicídio, tuberculose, entre outros agentes. Poe e suas obras influenciaram a literatura nos Estados Unidos e ao redor do mundo, bem como em campos especializados, tais como a cosmologia e a criptografia. Poe e seu trabalho aparecem ao longo da cultura popular na literatura, música, filmes e televisão. Várias de suas casas são dedicadas como museu atualmente. História: Edgar Allan Poe nasceu no seio de uma família escocesa-irlandesa, filho do ator David Poe Jr., que abandonou a família em 1810, e da atriz Elizabeth Arnold Hopkins Poe, que morreu após o nascimento de Rosalie, a irmã mais nova de Poe, em 1811. Depois da morte da mãe, Poe foi acolhido por Frances Allan e o seu marido John Allan, um mercador de tabaco bem-sucedido de Richmond, que nunca o adotou legalmente, mas lhe deu o seu sobrenome, muitas vezes erroneamente escrito Allen. Depois de frequentar a escola de Mrs. Dubourg em Londres e o Manor School em Stoke Newington, Poe regressou com a família Allan a Richmond em 1820 e registrou-se na Universidade da Virgínia em 1826, que viria a frequentar durante um ano apenas. Desta viria a ser expulso graças ao seu estilo aventureiro e boêmio. Na sequência de desentendimentos com o seu padrasto, relacionados com as dívidas de jogo, Poe alistou-se nas Forças Armadas sob o nome Edgar A. Perry em 1827. Nesse mesmo ano, Poe publicou o seu primeiro livro, Tamerlane and Other Poems. Depois de 2 anos de serviço militar, acabaria por ser dispensado. Em 1829, a sua madrasta faleceu. Ele publicou seu segundo livro,
al-Arafa e reconciliou-se com seu padrasto, que o auxiliou a entrar na Academia Militar de West Point. Em virtude da sua supostamente propositada desobediência às ordens, ele acabou por ser expulso dessa academia em 1831, desculpa, gente, fato pelo qual seu padrasto o repudiou até a morte, em 1834. Poe mudou-se em seguida para Baltimore, para a casa de sua tia viúva, Mary Clem, e da sua filha, Virginia Clem. Durante esta época, Poe usou a escrita de ficção como meio de subsistência e, no final de 1835, tornou-se editor do jornal Southern Literary Messenger, em Richmond, tendo trabalhado nesta posição até 1837. Nesse intervalo de tempo, Poe acabaria por casar em segredo com a sua prima Virginia, de 13 anos, em 1836. Em 1837, Poe mudou-se para Nova York, onde passaria 15 meses aparentemente improdutivos, antes de se mudar para Filadélfia e pouco depois publicar The Narrative of Arthur Gordon Pym. No verão de 1839, tornou-se editor assistente de Burton's Gentleman's Magazine, onde publicou um grande número de artigos, histórias e críticas. Esse mesmo ano foi publicado em 2 volumes a sua coleção Tales of the Grotesque and Arabesque, traduzido para o francês por Baudelaire como Histoire Extraordinaire e para o português como Histórias Extraordinárias, que apesar do insucesso financeiro, é apontado como um marco da literatura norte-americana. Durante esse período, Virginia Clem soube sofrer de tuberculose, que a tornaria inválida e acabaria por levá-la à morte. A doença da mulher acabou por levar Poe ao consumo excessivo de álcool e, algum tempo depois, este deixou a Burton's Gentleman's Magazine para procurar um novo emprego. Regressou a Nova York, onde trabalhou brevemente no Evening Mirror, antes de se tornar editor de Broadway Journal. No início de 1845, foi publicado no jornal Evening Mirror o seu popular poema The Raven, em português, O Corvo. Em 1846, o Broadway Journal faliu e Poe mudou-se para a casa de Bronx, hoje conhecida como Poe Cottage, e aberta ao público, onde Virginia morreu no ano seguinte. Cada vez mais instável após a morte da mulher, Poe tentou cortejar a poeta Sarah Helen Whitman. No entanto, seu noivado com ela acabaria por falhar, alegadamente em virtude do comportamento errático e alcoólico de Poe, mas bastante provavelmente também devido à intromissão da mãe de Miss Whitman. Nesta época, segundo ele mesmo relatou, Poe tentou o suicídio por sobredosagem de láudano e acabou por regressar a Richmond, onde retomou a relação com uma paixão da infância, Sarah Elmira Royster, então já viúva. Diferentemente da maioria dos autores de contos de terror, Poe usa uma espécie de terror psicológico em suas obras. Seus personagens oscilam entre a lucidez e a loucura, quase sempre cometendo atos infames ou sofrendo de alguma doença. Seus contos são sempre narrados na primeira pessoa. Morte. No dia 3 de outubro de 1849, Poe foi encontrado nas ruas de Baltimore com roupas que não eram as suas, em estado de delirium tremens, e levado para o Washington College Hospital, onde veio a morrer apenas 4 dias depois. Poe nunca conseguiu estabelecer um discurso suficientemente coerente, de modo a explicar como tinha chegado à situação na qual foi encontrado. As suas últimas palavras teriam sido, de acordo com determinadas fontes, Lord, please help my poor soul. Em português, Senhor, por favor, ajude minha pobre alma. Nunca foram apuradas as causas precisas da morte de Poe, sendo bastante comum, apesar de incomprovada, a ideia de a causa do seu estado ter sido embriaguez. Por outro lado, muitas outras teorias têm sido propostas ao longo dos anos, de entre as quais diabetes, sífilis, raiva, tuberculose e doenças cerebrais raras. Estilo literário e temas, gêneros. As obras mais conhecidas de Poe são góticas, um gênero que ele seguiu para satisfazer o gosto do público. Seus temas mais recorrentes lidam com questões da morte, incluindo sinais físicos dela.
os efeitos da decomposição, interesses por tapocrifação, a reanimação dos mortos e o luto. Muitas das suas obras são geralmente consideradas partes do gênero do romantismo negro, uma relação literária ao transcendentalismo do qual Poe fortemente não gostava. Além do horror, Poe também escreveu sátiras, contos de humor e hoaxes. Para efeito cômico, ele usou a ironia e a extravagância do ridículo, muitas vezes na tentativa de liberar o leitor da conformidade cultural. De fato, Metzengerstein, a primeira história que Poe publicou e sua primeira incursão em terror, foi originalmente concebida como uma paródia satirizando o gênero popular. Poe também reinventou a ficção científica, respondendo na sua escrita às tecnologias emergentes, como balões de ar quente em The Ballon Hoax. Poe escreveu muito de seu trabalho usando temas especificamente oferecidos para os gostos de mercado em massa. Para esse fim, sua ficção incluiu muitas vezes elementos da popular pseudociência como frenologia e fisiognomia. Né? Teoria literária. A escrita de Poe reflete suas teorias literárias, que ele apresentou na sua crítica e também em peças literárias como The Poetic Principle. Ele não gostava de didaticismo e alegoria, pois acreditava que os significados na literatura deveriam ser uma subcorrente sob a superfície. Trabalhos com significativos óbvios, ele escreveu, deixam de ser arte. Acreditava que o trabalho de qualidade deveria ser breve e concentrar-se em um efeito específico e único. Para isso, acreditava que o escritor deveria calcular cuidadosamente todos os sentimentos e ideias. Em The Philosophy of Composition, uma peça na qual Poe descreve seu método de escrita em The Raven, ele afirma ter seguido estritamente este método, porém foi questionado se ele realmente seguiu esse sistema. T.S. Eliot diz: é difícil para nós lermos esta peça sem pensar se Poe escreveu seu poema com tanto cálculo. Ele poderia ter pego um pouco mais de dores sobre isto. O resultado dificilmente tem crédito ao método. O biógrafo Joseph Wood Crutch descreveu a peça como um exercício um tanto engenhoso na arte de racionalização. Algumas obras: A Dream, 1827. A Dream Within a Dream, 1827. Dreams, 1827. Tamerlane, 1827. Al-Araf, 1829. Alone, 1830. The Helen, 1831. Israfel, 1831. The City in the Sea, 1831. The One in Paradise, 1834. The Conqueror, Worm, 1837. The Narrative of Arthur Gordon Pym, 1838. Silence, 1840. A Descent into the Maelstrom, 1841. Telltale Heart, 1843. Leonor, 1843. O Galo Preto, 1843. Dreamland, 1844. The Purloined Letter, 1844. The Divine Right of Kings, 1845. The Raven, 1845. The Philosophy of Composition, Eulogium, 1847. Eureka, 1848. Annabel Lee, 1849. The Bells, 1849. Eldorado, 1849. Eulélia, 1850. The Valley of the Unrest, Bridal Ballad. The Sleeper, The Coliseum. Sonnet to Zant. To One in Paradise. The Haunted Palace, Romance. Fairyland Song, to F S S O D. To the River, The Lake, to The Bells, Valentine, An Enigma. To MLS, To My Mother, For Annie, The Tip and the Pendulum, 1842. William Wilson, 1839. Berenice, conto. Morella, conto. The Oblong Box, conto. The Man of the Crowd, conto.
The Signation, conto. The Oval Portrait, conto. The King Pest, conto. The Goldbug, conto. Mrs. Found in a Bottle, conto. The Bellum Hoax, conto. Metzengerstein, Ligeia, conto. Thou Art the Man, conto. The Spectacles, conto. The Premature Burial, conto. A Tale of the Ragged Mountains, conto. The Island of the Fae, conto. The Colloquy of Monos and Una, conto. The Conversation of Eros and Charmian, conto. A Queda da Casa de Usher, conto. 1839. Os Assassinatos da Rua Morgue, conto. 1841. A Máscara da Morte Rubra, conto. 1842. O Mistério de Mary Rodgett, conto. 1842. O Poder das Palavras, conto. 1845. O Demônio da Perversidade, conto. 1845. The System of Dr. Tarr and Professor Feather, conto. 1845. Os fatos que envolveram o caso Mr. Valdemar, conto. 1845. A Esfinge, conto. 1846. The Cask of Amontillado, conto. 1846. The Domain of Arnheim, conto. 1847. Melonta Tauta, conto. 1849. Hap Frog, os 8 orangotangos acorrentados, conto. 1849. Von Kempelen and His Discovery, conto. 1849. X Inc., Paragraph, conto. 1849. A Cabana de Lander, conto. 1849. Interessante, então ficamos por aqui, né, com esta apresentação da vida e biografia de Edgar Allan Poe, um grande escritor, né, crítico, poeta, autor, né, americano. Muito bem, então, até uma próxima oportunidade. Olá, boa noite, mais uma vez, né? Estamos juntos nesse Hangout e hoje vamos ver um pouco sobre a vida do grande escritor Edgar Allan Poe. Poe, nascido em Edgar Poe, Boston, 19 de janeiro de 1800, escritor americano conhecido a tentar ganhar a vida através da escrita por si só, resultando em uma vida e carreira financeiramente difícil. Ele nasceu como Edgar Poe em Boston, Massachusetts, quando jovem ficou órfão de mãe, que morreu pouco depois de seu pai abandonar a família. Poe foi acolhido por Frances Allan e o seu marido John Allan, de Richmond, Virgínia, mas nunca foi formalmente adotado. Ele frequentou a Universidade da Virgínia em 1809, Baltimore, 7 de outubro de 1849, foi um autor, poeta, editor e crítico literário americano. Fez parte do movimento romântico americano, conhecido por suas histórias que envolvem o mistério e o macabro. Poe foi um dos primeiros escritores americanos de contos e é considerado o inventor do gênero ficção policial. Também recebendo crédito por contribuição ao emergente gênero de ficção científica, ele foi o primeiro em Virgínia por um semestre, passando a maior parte do tempo entre bebidas e mulheres. Nesse período, teve uma séria discussão com seu pai adotivo e fugiu de casa para se alistar nas Forças Armadas, onde serviu durante 2 anos antes de ser dispensado. Depois de falhar como cadete em West Point, deixou a sua família adotiva. Sua carreira começou humildemente com a publicação de uma coleção anônima de poemas, Tamerlane and Other Poems. Poe mudou seu foco para a prosa e passou os próximos anos trabalhando para revistas e jornais, tornando-se conhecido por seu próprio estilo de crítica literária. Seu trabalho o obrigou a se mudar para diversas cidades, incluindo Baltimore, Filadélfia e Nova York. Em Baltimore, em 1835, casou-se com Virginia Clemm, sua prima de 13 anos de idade. Em janeiro de 1845, Poe publicou seu poema The Raven. Foi um sucesso instantâneo.